Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Linha de Frente, onde a gente tem a oportunidade de discutir temas relevantes para a Bahia, um dos temas muito importantes para o presente, mas sobretudo para o futuro do nosso estado, é a nossa capacidade de inovação, de tecnologia, a nossa capacidade de usarmos bem a ciência para o nosso cotidiano. E sobre esse assunto, eu tenho a satisfação de receber o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado da Bahia, André Pinho Juazeiro. Seja bem-vindo, André. Satisfação conversar com você. Obrigado, Pablo. Bom dia primeiro, Bom dia ao telespectador do Linha de Frente. É uma honra estar aqui falando para vocês um pouco sobre o trabalho que a gente tem desenvolvido à frente da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é uma secretaria, eu diria, transversal e bola da vez. O mundo está entendendo isso, A gente só avança o país economicamente a partir da ciência, tecnologia e inovação. Então, vamos aí falar de um monte de coisa que a gente tem feito. Tem um ponto importante, a gente já estava conversando antes, que você pode esclarecer e desmistificar. Muitas vezes, quando a gente usa esse trinômio, ciência, tecnologia e inovação, nos remete o público leigo para aqueles laboratórios, aquelas grandes intervenções de mestres da ciência, mas talvez a ciência, a tecnologia e a inovação possam estar mais próximas da gente do que a gente imagina. Tem essa lógica também, Juazeiro? Claro que sim, eu acho que é importante desmistificar isso, A gente trabalhou muitos anos, décadas, achando que a ciência está dentro da universidade, é só ali que se produz conhecimento. Mas a gente sabe que o conhecimento é produzido também na sociedade. Os indígenas produzem conhecimento, se tratam em termos terapêuticos com ervas e flores. Aquilo ali tudo é conhecimento secular, às vezes, que traz, tradicional, que tem base. E, enfim, uma aldeia quilombola também desenvolve lá a sua técnica agrícola. Não é só a técnica que você vê na faculdade de agronomia. A técnica agrícola que o quilombola desenvolveu para conseguir produzir com qualidade e orgânico, aquele produto, também é ciência e tecnologia. Então, na verdade, a gente tem uma troca, desenvolve ciência na escola, desenvolve ciência com crianças, com jovens. A ciência está em todo lugar. Na universidade, logicamente, você tem um ambiente mais propício para um desenvolvimento talvez mais aprofundado de determinada técnica. E é essa troca do saber tradicional com o saber científico dentro da universidade é que torna rico o processo de desenvolvimento de uma inovação. A gente está conversando com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia, ele que é professor. A origem dele como graduando da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFBA, também mestre em Planejamento Urbano na Universidade do Rio de Janeiro e professor. A pergunta, antes da gente tratar dos temas específicos da pasta, como é que o professor, o arquiteto e urbanista, chegou a secretário? Bom, primeiro, professor foi muito pouco tempo. Eu fiquei um tempo dando aula em mestrado, mas não é minha veia, Eu sou mais empresário do que professor. Mas eu trabalhei 6 anos no governo Jacques Wagner, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Na época era SICM, Indústria, Comércio e Mineração. E nesse tempo eu tive uma experiência administrativa de governo, que é importante, aprender a rodar a máquina, e uma relação com o empresariado. Quando eu vim para a Ciência e Tecnologia, e tinha trabalhado antes, é bom lembrar, com o Rafael Lucchesi na SECT, fazendo o projeto do Parque Tecnológico, aí como consultor. Então, esse projeto desse prédio, daquele complexo do Parque Tecnológico, eu fiz ainda no governo Paulo Souto, contratado por Rafael Lucchesi, que hoje está na CNI. Então, essa história na SECT, e depois eu fiquei lá um tempo ainda com Ildes, e foi quando eu conheci Jerônimo. Jerônimo era do gabinete de Ildes Ferreira, e eu trabalhava no projeto do Parque Tecnológico, continuei na época de Ildes, e fui para a Secretaria de Indústria e Comércio, onde criei uma relação empresarial. Quando eu vim para a SECT agora, e Jerônimo me convidou, uma das propostas era aproximar a academia do setor empresarial, para a gente parar um pouco, ou diminuir a quantidade de papel, de tese na prateleira da biblioteca, e transformar isso em riqueza, colocar isso como inovação prática no mercado para gerar riqueza para o Estado. E essa aproximação acontece com o setor privado, quando a gente faz ciência por uma demanda do setor privado para que isso vire realmente um processo produtivo, a ciência transformada em processo produtivo. Você mencionou aí o Parque Tecnológico, que foi uma iniciativa que
que colocou várias startups, inclusive com possibilidade de elevar a Bahia no cenário nacional. Como é que anda o projeto Parque Tecnológico, secretário? O Parque Tecnológico hoje está em reforma, a gente está investindo 14 milhões para requalificar a infraestrutura dele, né? Ele já tem aí 10 anos de inaugurado e a infraestrutura toda de metálica, então a gente precisou fazer uma revisão nela para deixar ele bonitinho de novo, como novo, e está investindo em novos prédios. Captamos na FINEP 11 milhões, quer dizer, 9 milhões da FINEP, 2 contrapartidas do governo do estado, para fazer um novo centro de pesquisa de saúde da área de farmácia, para tentar trabalhar justamente os produtos da caatinga, né, folhas, cascas de árvore, enfim, trazer princípio ativo para cosméticos e fármacos. Então, é um laboratório de farmácia, essa foi captação agora. Essa obra a gente deve estar anunciando hoje ou amanhã. Estamos aí com um processo licitatório para ser finalizado nessa semana. E, além disso, um novo prédio, a gente captou no governo federal, no MCTI, 40 milhões para um novo hub de pesquisa. Esse vai ter 3 áreas prioritárias: saneamento, para zonas desconectadas de rede, ou seja, quem não tem rede de água na porta, rede de esgoto na porta, como é que eu faço saneamento para essa pessoa? Tem uma área de saúde que complementa esse projeto aí da Bahia Farma, e tem uma área de segurança e defesa, que é uma outra coisa importante, uma demanda grande do governo, investir em tecnologia para a segurança. A gente está conversando com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, André Juazeiro, trazendo as questões aqui do nosso estado e trazendo como a gente está posicionado, inclusive nacionalmente, em relação à ciência e tecnologia. Há uma grande mobilização de estudantes baianos a respeito de pesquisa científica e a respeito de trazer inovações em produtos, utilizando inclusive insumos e ferramentas locais, regionais. O secretário fica satisfeito com isso? Como é que está essa sinergia com a Secretaria de Educação? A sinergia é perfeita, é muito bom trabalhar com Rovena Brito. Ela é uma pessoa que, primeiro, ela entende a importância do trabalho, segundo, ela é muito aberta para a transversalidade, então tem sido muito bom trabalhar com ela. Ela conhece o papel dela e sabe qual é o meu, então vamos lá. A educação é a divisão de base da ciência e tecnologia, né? Se a gente for lá no futebol, se você não tem uma divisão de base, você não consegue ter um bom time profissional, você tem que formar o jovem ali, o garoto na base, para ele ter os fundamentos para poder se desenvolver jogando no time profissional, e é isso que Rovena tem feito, né? Criado as condições para que o jovem tenha as ferramentas necessárias para, se ele desejar seguir o caminho da pesquisa, da ciência ou da inovação através de startup, não precisa necessariamente ser na universidade um processo científico, mestrado, doutorado. Ele pode montar a empresa dele, fazer inovação e estar trabalhando nisso. Então, a parte da inovação é onde a SECT entra, com uma trilha que ensina o jovem já dentro da escola, que isso vai acontecer nas 581 escolas de tempo integral que estão sendo construídas. E por que ele pode acontecer? É justamente porque essas escolas novas têm laboratório de química, física, biologia e informática, quase padrão, mas a SECT está colocando laboratórios de robótica e audiovisual e games que complementam um grupo importante de laboratórios, e aí eu consigo realmente fazer um trabalho estruturado. Nós passamos, em outubro, uma resolução no Conselho Estadual de Educação para criar a educação científica curricular. Isso muda muito o processo, porque a gente deixa de fazer o trabalho de iniciação científica extracurricular, ou seja, o professor não é remunerado para fazer a função, e passa a fazer um trabalho estruturado, onde eu tenho professores contratados, remunerados para fazer a função. Esse trabalho da iniciação científica era feito por pequenos grupos e poucos professores, já que não é remunerado, pouca gente fazia, e poucos alunos em um curto período do ano. E agora não, a educação científica curricular é para todos os alunos da rede, do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, o tempo inteiro, é um ano inteiro, todo mundo, e professor remunerado. Então muda muito a qualidade do que a gente vai oferecer de ciência, ou seja, a minha divisão de base vai estar mais bem formada. A partir disso, a gente está entrando com um projeto de aproximar a economia da região da escola, grandes empresas entrarem trazendo desafios, né? Porque esse é o diferencial da educação científica. Ninguém recebe conteúdo pronto, uma apostila para estudar e ir na prova marcar, não. Ele recebe um desafio, ele aprende a pensar, pesquisar, ou seja, construir seu próprio conhecimento e apresentar a solução. Isso é muito legal. Você está me falando, eu estou entendendo assim,
tem um problema para ser resolvido. Quem é que vai meter mão e meter cérebro, neurônio para resolver esse problema? Exatamente. Isso que a universidade está acostumada a fazer há mais tempo, eu tenho que começar a fazer dentro da escola para iniciar esse aluno nesse processo de pesquisa, porque ele constrói o conhecimento e ele propõe. E aí tem que ter um professor qualificado para poder orientar esse processo, que também acontece na universidade. E aí esse aluno vai sair com uma cabeça diferente, ele sai com a cabeça formada. A gente aí, é uma triagem, nem todo mundo vai sair dali pesquisador, cientista, inovador, assim como a música, como o esporte, você ensina para todo mundo, mas você tem uma quantidade que tem aptidão também para a ciência. Esses aí vão passar por uma trilha para aprender sobre propriedade intelectual, que é a primeira coisa. Eu tenho uma ideia, eu tenho que aprender a proteger a minha ideia, né, em termos legais. Depois uma trilha de incubação, que é uma formação, se eu quero montar uma startup, em jurídico, contábil, financeiro de uma empresa, noções básicas. Logicamente, eu não vou fazer a mesma trilha que tem no meu parque tecnológico, que é mais profissional. É uma trilha mais simplificada para dar noções para esses estudantes. E depois eu vou para uma trilha de aceleração, se essa ideia ela se desenvolver, amadurecer o suficiente. Na aceleração, a gente entra com algum recurso para poder prototipar, e aí tem vários casos, é de 5 a 15 mil reais para prototipagem, essa é a ideia, e uma trilha de aceleração que não é aquele básico de jurídico da empresa, mas sim um mentor que tem uma experiência no setor que aquele garoto teve a ideia. Então já é mais direcionada para mercado, né, como é que ele desenvolve a ideia dele, porque é uma pessoa mais especializada. E aí, dando tudo certo, o último passo, o Inovatec, está na Casa Civil já uma revisão da lei do Inovatec para eu poder fazer investimento nessas startups que estão nascendo dentro das escolas. Então é toda uma trilha de inovação. E a partir daí eu estou vendo que já tem muito resultado acontecendo, já tem muito protótipo, já tem muita coisa em nível experimental. Eu vi até uma revista, uma publicação que vocês fizeram enaltecendo e dando o mérito para quem merece, jovens que estão aí na linha de frente. O que é que você, André, como homem de mercado e também como secretário, identifica como as pérolas desse trabalho que está sendo executado? Esse trabalho chama Bahia Faz Ciência. Ele tem dois fatores muito importantes. Primeiro, a gente dá visibilidade ao projeto desse jovem, né? E essa visibilidade tanto é bom para eles, como é bom para todos os outros jovens todo, né, que começam a acreditar que é possível, né? A gente teve uma fase, né, se você perguntar para um jovem hoje na escola, você quer ser mestre, doutor, ele nem cogita, isso não está no horizonte dele, porque isso nunca foi alimentado da forma correta. Então a gente está fazendo esse trabalho para ele olhar, olha, é possível fazer, né? E você que é da periferia, você que é da escola pública, por que você não fazer ciência? Por que você não chegar no mestrado, né? Eles nunca se entenderam nesse lugar, acharam que isso era muito distante da realidade deles e estão vendo que agora que é possível. Então tem esse papel de informar ao colega vizinho, né? Ele está vendo agora um par, né, na mesma condição dele fazendo ciência e estão desenvolvendo. Não é aquele projeto de ciência de vulcãozinho para fazer bolha, né? Para você fazer feira de ciência que é espuma. São projetos de viabilidade de mercado. E aí tem alguns exemplos. Eu gosto muito de falar da pomada da mangaba, né? Da seiva da mangaba. Um garoto do interior, com 15 anos de idade, teve essa ideia. Ele tinha uma experiência com a avó a partir dessa seiva da mangaba, como é que ela se curava a partir disso. Eu achava que era na ferida, mas não é. Parece que foi uma questão de estômago. Ela tomava um chá com a seiva da mangaba para curar as feridas do estômago. E ele trouxe isso para a escola, desenvolveu uma pomada cicatrizante a partir da seiva da mangaba e ele entrou nessa trilha. Fez a propriedade intelectual, orientada pelo professor. Ele levou no Ministério da Saúde e aprovou para animais. Está buscando aprovação para humanos, que demora um pouco mais. Aprovou para animais, então fez uma VET, já colocou no mercado, ele vendeu essa patente, então ele recebe royalties, o professor recebe royalties e a escola recebe royalties. Isso é desenvolvimento econômico, isso é pesquisa sendo aplicada, gerando desenvolvimento econômico, é bom para os animais, ou seja, na feira, agora na FENAGRO, a gente já colocou lá no stand, o stand da Cicatebio, é o nome do produto, então serve para o cavalo, para o boi, enfim. Então também tem um sentido para a sociedade, não é simplesmente ficar fazendo pesquisa para fazer feira de ciência. Internamente para a feira da academia, ciência, né? Muito bom. A gente está conversando com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia, André Pinho Juazeiro, ele falando sobre Bahia Faz Ciência. Esse nome, inclusive, muito feliz, né? Bahia Faz Ciência já eleva bastante o nosso estado
que não faz apenas música, não faz apenas arte, também faz ciência, mas a quantidade, eu vi o catálogo de projetos de vocês, tem da área de saúde, como você falou, Cicatribio, tem da área de construção civil, tem da própria área de tecnologia, são várias vertentes que você está colhendo habilidades, está colhendo virtudes de jovens e aí fazendo isso evoluir, André. Isso é muito importante. Assim, primeiro, a diversidade. A gente tem aqui em Lauro de Freitas, uma menina fez um relógio para você localizar um parente que tem Alzheimer, por exemplo, que saiu, ele botou uma pulseira ligada num software, você acompanha no celular onde é que essa pessoa está indo, né? Se ela se perde na rua, isso acontece, é comum entre pessoas com esse tipo de doença, demência, Alzheimer, e ela vai buscar. Mas isso daí já existe, a Apple tem um relógio, mas quanto custa o relógio da Apple? Né? Ela criou uma pulseirinha de baixíssimo custo, a partir de um mecanismo muito simples, ou seja, que qualquer um vai poder adquirir, comprar e colocar à disposição lá no seu parente. E todo mundo hoje tem um celular para poder acompanhar, né? Isso já é uma questão. Então, é tecnologia, é saúde, como a gente comentou. Na construção civil tem uma garotada que fez um tijolo agora que serve para pavimentação de calçadas com papel, então, que você estava jogando fora. Reciclagem, então tem uma questão ambiental envolvida, uma consciência, né, de não desperdício. Pega esse papel, transforma num tijolo de cimento, é um fibrocimento ali, que funciona para pavimentação de calçada, barateia o custo para o Estado, para a Prefeitura e resolve uma questão ambiental. Então, é um monte de coisa acontecendo. E aí chega um ápice em que 700 desses projetos se reúnem com seus autores na Fonte Nova para uma verdadeira exposição. Essa é a festa, digamos assim, a festa da educação e da ciência e tecnologia. Eu vou me incluir nisso, não é só ciência e tecnologia, tem outros projetos, mas tem 700 garotos levando o projeto de ciência para a Fonte Nova. 700 do estado inteiro, de 27 territórios, 417 municípios, a Bahia é muito grande, 700 projetos, não são 700 garotos, 700 projetos vão ser apresentados na FECIBA, na Arena Fonte Nova, né? É um projeto da Secretaria de Educação, que Rovena conduz de uma forma brilhante, está muito bonito esse ano. Nós temos lá uma arena de experiência da SECT também, é uma parceria, como a gente veio falando antes. Então, é uma festa que todo baiano precisa ver. Assim, é muito bonito ver o brilho no olho daquelas crianças tendo êxito nos seus projetos, sabendo, descobrindo que podem. Isso é uma questão fundamental, porque antes disso eles achavam que não podiam. E depois que eles conseguem, você vê os depoimentos desses garotos, eu descobri que eu posso fazer isso, que eu consigo chegar lá. Né? O despertar dessa possibilidade. E se a gente, André, parasse só nesses 700 projetos, já era um patrimônio que a Bahia construiu. Mas tem aquilo que você falou, que é o efeito contágio, um efeito multiplicador. Esses vão ser os inspiradores dos próximos. Pablo, e a gente está falando de um momento onde a educação científica ela não começou a ser aplicada. Eu estou trabalhando ainda com 700 projetos, frutos de um momento de iniciação científica, de feira de ciência, ou de clubes de ciência no modelo anterior. Quando a gente coloca isso massificado na escola, com professor remunerado fazendo laboratórios qualificados, você não pode imaginar o que vai acontecer com a criatividade dessa juventude. Então, acho que é realmente um projeto transformador de realidade. A gente não vai conseguir levar uma BID, como veio aqui para Camaçari, vem para a região metropolitana, lá em Xique-Xique, em Formosa do Rio Preto, em Brumado, porque essas grandes empresas elas têm que estar aqui perto de uma infra portuária, enfim. Mas eu posso fazer empresas nascerem lá e crescerem lá a partir desse processo de qualificação que começa na educação básica. Então, a gente está começando, é uma plantação, a gente vai ver o resultado disso daqui uma década, talvez, né? Esses garotos vão estar aí produzindo, eu estou falando de 5 mil, vamos fazer uma conta, se eu botar 10 garotos em cada escola, são 581, 5.800 garotos todo ano saindo com esse perfil inovador, empreendedor, né? Com essa qualidade. Não tem como isso dar errado, isso vai gerar um crescimento econômico no interior. Se cada um impactar mais 5, aí já estão 25 mil pessoas, 25 mil baianos e por aí um efeito exponencial muito forte em termos de geração de ciência e tecnologia. E emprego, renda. Muito bem. A gente está conversando com o secretário da SECT, André Juazeiro, está falando conosco sobre projetos científicos, sobre a ligação cada vez mais necessária entre academia e mercado de trabalho, entre empresas e ciência e produtores de conhecimento científico. Eu preciso falar com você a respeito da indústria criativa do audiovisual, porque eu sei que você também é muito interessado nisso.
a Salvador, como cidade, tem essa vocação, não apenas como cenário para o audiovisual, mas como produção de talentos do audiovisual. De que maneira você enxerga que isso pode estar melhor embalado e melhor capacitado, André? Bom você perguntar isso. Assim, na verdade, a Bahia inteira, a Bahia é um celeiro de criatividade. Assim, o baiano é criativo por natureza, né? E todo mundo sabe disso. A música da Bahia, o samba que nasceu aqui, o fenômeno do axé music. A criatividade aqui está em toda esquina, qualquer um pega um tamborzinho e está fazendo uma coisa. A indústria do audiovisual ela precisa de uma infraestrutura melhor do que a da música. Por isso ela não desenvolveu tanto quanto a da música se desenvolveu. E a gente está pensando justamente dar alguma infraestrutura para que esse setor se desenvolva adequadamente. E não é só o audiovisual. Games é uma indústria muito semelhante ao do audiovisual, só que no final tem uma programação para você interagir com o filme. No fim é isso, né? Mas o processo produtivo, criativo, você tem roteirista, você tem tudo aquilo, cria cenário, tudo aquilo que você tem na indústria também do audiovisual. Então... E atualmente, desculpe até te interromper, mundialmente movimenta mais dinheiro do que música e cinema juntos, né? Exatamente. É um fenômeno. E crescendo. Né? E crescendo. Então, a gente tem que acompanhar esse movimento nacional. Alguns games da Bahia se destacam no cenário internacional, inclusive a gente não acompanha isso. O Game Árida, que é um game baiano, de um baiano que foi criado aqui, já está nas plataformas PlayStation, enfim, atingiu, digamos assim, o topo do que é o cenário internacional da produção de game. E ele continua na Bahia, continua empregando aqui, gerando tecnologia, ou seja, é possível fazer aqui, mas a gente pode dar um incentivo para isso acontecer mais, assim como o audiovisual. Nós estamos fazendo um projeto, um polo, né? Isso ainda em discussão de local, mas ou vai ser no Parque Tecnológico da Bahia ou no antigo Museu de Ciência e Tecnologia. A gente está trabalhando esses dois locais. A gente sabe que a Prefeitura também está desenvolvendo um projeto semelhante, vamos tentar uma sinergia para conduzir esse projeto conjunto. Eu estou super aberto para fazer isso, combinando reuniões aí com o Bruno Reis, que eu respeito muito, o prefeito de Salvador, reeleito, né, com uma aprovação da população de Salvador, então muito legítimo, temos que procurar ele para fazer coisas juntos para a cidade de Salvador, né? Não dá para ter essa divisão, é governo, é prefeitura, é um ambiente produtivo, né? É um cluster, se a gente não trabalhar ele separado, perde todo mundo, se a gente trabalhar ele com sinergia, ganha todo mundo, é isso que a gente vai buscar, diálogo para fazer. Parabéns, inclusive, por essa sensibilidade de colocar a política um pouquinho de lado e trazer para a realidade as demandas da que a população baiana e soteropolitana tem, assim como as soluções que a própria população pode dar. Mas ainda chegando mais nessa indústria criativa, no audiovisual, na parte dos games, quando você lança uma proposta dessa, você quer trazer mais talentos que já existem para um ambiente favorável ou formar novos talentos? Não, primeiro a gente precisa formar muita gente. A gente não tem uma indústria mais ativa aqui porque falta mão de obra qualificada. E eu estou falando eu tenho que fazer cenário, eu tenho que fazer figurino, eu tenho que fazer produção 3D para compor o cenário, né, que você não faz fisicamente, mas faz virtualmente. Enfim, eu tenho que programar por trás disso, eu tenho que ter infraestrutura de estúdios como essa que você tem aqui, né, mais tecnológico. Enfim, é tanta coisa que precisa fazer que se a gente dividir o trabalho, ainda tem muito trabalho para todo mundo, né? Mas a gente tem que formar essas pessoas e investir em empresas que venham para cá qualificar isso e trazer demanda de fora para o nosso setor de audiovisual. Hoje atende muito localmente. A gente precisa atender o país, atender para fora do país, né? Fazer relação internacional, fazer a indústria do cinema realmente enxergar a Bahia como um polo produtor. E o momento atual também seja propício, né? Porque tem leis de incentivo, tem fundos que estão voltados para isso, tanto em nível federal, estadual e municipal, André. Isso é o único setor que tem 2 ministérios com recurso na pasta para poder fazer o trabalho, que é Ciência e Tecnologia e Cultura, né? Pela lei, o audiovisual ele não é só cultura e não é só ciência e tecnologia, ele é uma mistura dos dois. Então, 2 ministérios têm fundos para desenvolver essa indústria. A gente tem que usar mais isso, usar a nossa proximidade do governo com o presidente Lula para atrair esses recursos para a Bahia e trazer para Salvador e fazer uma parceria, a gente conseguir fazer coisas grandes. Você é gestor, estou começando com o André Juazeiro, ele é o secretário da SECT. Você é gestor de uma pasta que tem uma curiosidade. Não é a pasta de maior volume de recursos, não é a pasta de maior orçamento, mas é a pasta que consegue dar muitas soluções baseado nesse capital intelectual das pessoas envolvidas. Você
acha que é o adequado a gente apostar na criatividade e às vezes não colocar tanto recurso nisso? Vamos lá, a gente tem garantido pelo menos 1% do faturamento da receita tributária do Estado, que é bastante coisa. A FAPESB tem lá o seu orçamento, lógico que a SECT não tem um orçamento próprio, mas tem a FAPESB do lado com orçamento para investir em ciência e tecnologia. Mas eu vou dizer assim, quando você trabalha na limitação, você costuma investir melhor o seu recurso. Eu vou lhe falar algumas questões para você entender. A gente fez um projeto com o professor da UFBA, que é da Engenharia de Minas, com a Largo Mineração. Ele estava lá produzindo vanádio em Maracás e tinha uma pilha de rejeito e nesse rejeito tinha titânio. Para tirar esse titânio você precisa desenvolver trilha tecnológica, porque não pode ser mais caro do que o preço do minério no mercado. Então, normalmente, o que inviabiliza é o preço de você fazer a separação desse titânio do rejeito. Um professor da UFBA, que nós investimos R$60 mil, é uma bolsa de R$5 mil mês, durante 6 meses, acho que não teve mais do que isso, né? Foi lá e desenvolveu essa trilha tecnológica. E isso daí vai gerar não só uma nova fábrica, uma nova planta industrial em Maracás, da própria Largo, que pega aquele rejeito, agora tira o titânio do rejeito, é uma planta industrial, como uma indústria de pigmento em Camaçari, com mais de 1.000 empregos a partir desse titânio. O pigmento que depois vai gerar plantas de tintas, né? Fábricas de tinta. Então, eu estou nesse primeiro momento, gerando uma fábrica de titânio da própria Largo e, em segundo momento, uma cadeia de fábricas de tintas. De uma pesquisa, de um pesquisador, onde é uma bolsa de mestrado ou bolsa de doutorado que viabiliza. Então, às vezes, com pouco investimento, você consegue muita coisa, porque a indústria também estava do lado, né, ajudando nesse desenvolvimento, porque tem a necessidade da tecnologia. Então, essa proximidade, eu não preciso ter muito recurso, se eu tiver é melhor, né, mas a gente tem que entender a limitação do Estado e trabalhar com o que tem, com um pouco de criatividade, trazendo a indústria para perto, a gente consegue viabilizar pesquisas aplicadas dentro da nossa universidade pública. Muito bem, parabéns pela solução colocada, mesmo com poucos recursos. Antes de terminar essa entrevista, eu acho que você deu um panorama interessante, eu acredito que as pessoas vão ficar curiosas para pesquisar mais sobre o trabalho da SECT, sobre Bahia Faz Ciência, sobre polo de audiovisual em Salvador, abrangendo toda a Bahia. Eu queria uma avaliação sua para uma dúvida minha. A gente viveu durante anos uma preponderância tanto da tecnologia quanto da cultura aqui no Brasil e na América como um todo, da liderança norte-americana dos Estados Unidos. E a gente está passando por um momento de transição em que tudo indica que a China pode assumir essa liderança, essa supremacia ou até dividir com os Estados Unidos esse protagonismo, mas que a China também tem outros olhares a respeito de como funciona a tecnologia, de como funciona a ciência, talvez até com mais velocidade do que os americanos. Você enxerga isso com preocupação ou você enxerga isso como otimismo, até porque a Bahia está numa relação boa com a China? Acho que vamos lá, a gente tem que pensar em desenvolver a nossa tecnologia. Para mim, a China é um exemplo. Eu estive lá no início do ano passado com o governador e nós vimos o quanto eles investem em tecnologia. Há 30 anos atrás, a China estava fazendo cópia barata de produto americano, enfim, produto europeu. E hoje eles estão fazendo o produto com mais tecnologia do que o americano e do que o europeu, porque eles investem. A gente fez uma reunião na Huawei e eu perguntei ao presidente, quanto vocês investem aqui? É 10% do faturamento da empresa. Eles investem em tecnologia. Por quê? Porque o presidente mandou assim. Né? Ou seja, tem uma ordem do governo das empresas de tecnologia investir 10%. Não é lei, não é nada, é uma orientação. E todo mundo segue uma orientação. E ele me disse uma coisa, olha, vocês no Ocidente têm uma dificuldade, vocês têm uma orientação no ano, muda 4 anos, outra orientação, cada hora aponta para um lado. A gente aqui tem 30 anos na mesma orientação, investindo 10% do que produz em ciência e tecnologia. Não tem como esse cara não ter a melhor tecnologia 30 anos depois, né? Porque eles têm lá mais de 100 mil pessoas trabalhando no centro de pesquisa da Huawei, uma empresa, 100 mil pesquisadores ou, enfim, colaboradores. Tem um VLT dentro do centro de pesquisa dele para poder levar de um prédio para o outro, para você entender o tamanho do negócio. Então, não tem como esse cara não chegar a ser o primeiro do mundo em tecnologia. E hoje você vai reparar, os Estados Unidos fecharam barreira para produtos Huawei, né? Porque já estão entendendo que não conseguem competir. Então, assim, é a tendência, porque não é por uma questão ideológica nem nada, eles investem mais.
quem investe mais tem mais resultado. É assim que funciona. Então, a gente tem que aprender isso e investir mais em tecnologia. E essa linha, essa diretriz que dificilmente muda, vai chegar no final da trilha, como você gosta de falar, sempre com resultados positivos. Com resultado. E eu estou falando de investimento que não é do governo, é da empresa, tá? O empresário, eu perguntei para ele, seu acionista não reclama que você está pegando, podia estar botando dinheiro no bolso, né, recebendo dividendos, está colocando, investindo de novo em ciência e tecnologia todo ano? Ele falou, não, é assim, a regra é essa, todo mundo já sabe. Algumas empresas, até o acionista também é o governo, então eles são também, de muitas delas. Então, assim, é uma orientação de investimento em ciência e tecnologia que mudou a realidade do país. E eu fiquei feliz de saber de sua proximidade com empresas como a Huawei e outras empresas, o DJI e as outras empresas Tencent, que são destaques, porque com certeza alguma coisa você vai trazer de know-how, de expertise de lá, né? A gente está tentando aí uma parceria para trazer essas empresas, não só com os produtos delas, mas com os centros de desenvolvimento de tecnologia, por exemplo, da CSP. A gente compra as câmeras de segurança, né? E toda aquela inteligência por trás, de reconhecimento facial, tal, eu preciso internalizar, não posso ficar dependente da tecnologia de outro país. Então, a gente fez agora uma parceria para desenvolver essa tecnologia aqui na Bahia, no nosso parque tecnológico. Estamos conversando, nesse caso específico, com uma empresa chamada Dahua, que também faz câmeras de segurança, para poder a gente desenvolver aqui startups que possam desenvolver dentro da rotina dele, da câmera, inteligência para a nossa segurança. Muito bem. Fiquei feliz com a conversa, espero que você volte sempre com boas novidades, porque esse assunto, como eu falei aqui no começo, esse assunto está nos ajudando no presente, mas com certeza vai ser bem revertido em benefícios no futuro, André. Com certeza, eu acredito. É a única forma da gente transformar a realidade do nosso Estado é investindo em ciência, tecnologia e inovação, não tem outra forma. André Pinho Juazeiro, ele é nosso convidado aqui no Linha de Frente, é o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação. Obrigado pela participação de todos, obrigado pela audiência e até o próximo encontro.